boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Aqui na Avenida Paulista começou a chover, daqui a pouco passa e o tempo abre de novo, né, Érica Watanabe? Com certeza. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Eu brinquei. Gente, eu preciso contar. Teve uma vez que eu entrevistei Érica Watanabe e na hora de eu falar bem-vinda, boa tarde, bem-vinda, ela não deu boa tarde primeiro. Primeiro ela falou bem-vinda. Bem-vinda. Viralizou isso, né? Deve ter ido parar lá no Faustão. Com certeza. Olha, a Samira, ela deixa a gente tão à vontade que eu tive que dar bem-vinda pra ela no programa dela. Maravilhoso. Não, e ficou na história. Isso é incrível, porque é histórico. Gente, estou recebendo aqui hoje Érica Watanabe, terapeuta integrativa. O que mais? Holística, né? Espiritualista. É um prazer, Samira, estar aqui, né? Eu já tive 3 temporadas aqui. Eu considero a Rádio Vibe Mundial a rádio que desperta mesmo sua vida, que toca a sua vida. É um prazer. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Que bom que você está aqui. Há 1 ano que a gente está tentando essa entrevista. Hoje rolou, né? Rola sempre, né? A Érica está aqui com a gente, grande parceira aqui da Vibe Mundial. Temos muitos trabalhos juntos aqui e vale sempre a pena a gente conversar sobre essa transformação emocional e espiritual, né? Você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, também 83,1 FM. Para quem não sabe ainda, é uma FM estendida. Migração do AM para o FM, aos pouquinhos a gente vai fazendo todo esse trabalho. Gente, você pode também nos ouvir pelo YouTube, estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista, é só acessar o site vibemundialfm.com.br ou então o nosso aplicativo Vibe Mundial, clica no assistir ao vivo, você vai direto. Tem coisa melhor? Certeza. Tecnologia nos beneficiando, Beneficia né? muito, você faz muito né? atendimento online por Faço causa dessa... muito, inclusive fora do Brasil. Com certeza, né? Para quem está Sim. fora... Atendo Toronto, já atendi Alemanha, Inglaterra, França. Muito legal isso, né? Não tem mais barreira, né? Não tem, Só não se graças a trata Deus. quem não quer. Com certeza. É isso aí. E também estou ao vivo aqui, pelo meu Instagram, Instituto Desperte Sua Vida. Não é Érica Watanabe no Instagram, tá? Instituto Desperte a Sua Vida. Érica, vamos lá. Para a gente poder falar dessa transformação emocional e espiritual, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar, olhando para as ferramentas terapêuticas, para a gente poder começar a se autoconhecer, se olhar de verdade e entender todos os nossos desafios, porque tanta coisa tem resultado e muitas vezes a gente não sabe como. Como, né? Então, o que acontece, Samira? Muitas vezes, e eu digo que talvez seja a maior falha, né? O maior equívoco do ser humano é achar que eu preciso optar entre um tratamento convencional ou um tratamento holístico, integrativo ou até mesmo espiritual. Então, tem aquelas pessoas que acham que só o espiritual, só ir para a igreja, só através da sua fé, ela tem um resultado, ou também da mesma forma cientificamente. Quando, na verdade, o que nós somos? Nós somos um corpo, né? Nós somos uma alma que habita num corpo e que é comandado, então, por uma mente. Então, quando nós fazemos essa integração e em conjunto, né, eu sempre falo que você precisa desse conjunto. Existem médicos, existem os terapeutas aí integrativos, existem hoje, graças a Deus, o SUS, o Sistema Único de Saúde, está reconhecendo isso. Com os PINCs. Alguma coisa assim, as terapias integrativas dentro do SUS. Dentro do SUS, para auxiliar nesse tratamento. E é muito importante quando a gente conhece, o autoconhecimento profundo, ele vem primeiro de você se conhecer, né? Conhecer suas emoções. Nós já temos emoções que são inatas, que já nascemos com ela, né? Mas o que acontece no decorrer da nossa vida? A gente tem sentimentos, a gente aprende a sentir. Emoções e sentimentos são diferentes. Diferentes. Emoção, você nasce com ela, quando você nasce, a primeira coisa que a gente faz é o quê?
Chorar. Chorar. E quando não chora, você leva um Toma um tapinha no bumbum pra chorar. Era assim antigamente, né? Leva um tapinha. Ah, deve ser ainda, né? Deve ser, né? E aí você chora. Você não aprendeu a chorar. Você nasceu com isso, é uma emoção. Mas o que acontece? Com o decorrer das suas experiências, do seu meio, né? Do meio que você vive, você começa, então, a aprender a sentir. E aí, talvez comece o grande conflito da nossa vida. Que eu seguro o choro. Porque a gente nasce chorando. Chorando, né? E depois a gente fica prendendo aquele choro, porque não pode, porque aí o ambiente mostra isso pra gente, né? Homem não chora, Isso, olha as crenças, olha, né? Engole choro, homem não chora. Engole o choro, não chora. E muitas vezes a criança ouve isso da mãe, Sim, né? muitas Engole esse choro. Sim. E aí, principalmente nessa fase, até os 7 anos de idade, que ela não tem esse cognitivo formado, algo que ela possa trazer para o raciocínio lógico, o que acontece com ela? Ela cria, ela alucina, só que ela faz disso a verdade dela, que são as nossas crenças. E aí isso determina uma vida dela inteira e ela não sabe por que ela sofre, por que ela tem algumas questões, de repente, familiares, de repente ela vai fazer uma terapia, ela vai descobrir que não foi nada daquilo que aconteceu. Foi... Por isso que muitas das questões que a gente trabalha em terapia vem da infância. Vem da infância. Quando vai olhar, vai buscar lá nos 2 anos de idade, nos 3. Sim. E aí eu fui a fundo. Por quê? Porque desde os 5 anos de idade, eu tenho um lado espiritual muito aguçado e eu era evangélica até então. Então, eu desconhecia esse outro lado, né, espiritual. Para mim, era só um tipo de crença. Mas eu recebia muitos recados, eu via muita coisa, né? Eu sofri muitas perturbações espirituais por desconhecer e também por ignorância dos meus pais. Então, eles me batiam, falavam que eu estava inventando. Não tinha um entendimento. Não tinha entendimento. E aí, da adolescência, da infância até a adolescência, eu era acordada. Eu era acordada para escrever. Então, eu escrevia muito. Eu escrevia muito. E aí, há 2 anos atrás, eu descobri que eu escrevi as causas das aflições que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha! Mas foi idêntico. E eu falava assim para as pessoas, eu que escrevi. A pessoa não acreditava, mas também não me falava porque desconhecia, o meu meio não era esse. Então, muitas vezes, a gente tem uma ordem espiritual, um dom, algo dentro da gente latente, e a gente desconhece. E a gente vê isso como uma perturbação. Aí isso me desencadeou medo do escuro, outras séries de perturbações. E o grande conflito da nossa vida talvez seja, nós temos uma crença, nós temos uma verdade, nós nos conhecemos de um jeito que foi lá atrás, que trouxemos, seja de outras vidas, seja desta vida, e aí a gente vai ter um outro relacionamento com uma pessoa que é totalmente diferente. Então, se eu não me compreendo, ou melhor, se eu compreendo a minha vida dessa maneira, eu vou achar que o outro também é dessa maneira. Então, essa terapia, ela vai além das técnicas, porque eu descobri que quando eu começava a atender, eu recebia essas mensagens. Então, por isso que eu chamei ela, eu criei o nome Despertar, porque é despertar mesmo para a vida. É olhar o indivíduo como algo... aqui, ó, as digitais que são únicas. Eu não posso... Se eu estiver fazendo a mesma coisa sempre com todas as pessoas, eu estou pecando com alguém, porque nós somos seres únicos. Uhum. Então, para cada um, eu faço uma abertura. Dessa abertura, eu recebo a orientação de como vai ser. Cada um é um. Cada um é um. Quando eu falo integrativa, eu tenho até psiquiatras que eu posso encaminhar, que eu posso fazer todo esse acompanhamento, porque muitas vezes, igual antigamente, né, Samira, que a gente era considerado as mulheres como a doença como a histeria, né, a doença do útero, e hoje a gente já sabe que existe uma inibição da serotonina, que é do bem-estar, só que muitas vezes quando você entra nesse estado, que está chegando o seu ciclo menstrual, que você está querendo morrer, que você está triste, você encara isso como algo espiritual ou algo como uma depressão, e de repente você não fecha um ciclo, porque você não vê o todo. Porque não temos o conhecimento para poder enxergar exatamente o que está acontecendo com a gente. Sim. Eu acho que muitas mulheres acabam sofrendo exatamente por isso. Até por não entender como o físico dela funciona. Isso. E as emoções fazem parte disso também. Com certeza. E hoje em dia, com esse boom
de informações e de clamor, né, a respeito da saúde mental, com tudo isso, a gente também pode dizer que olhar muito para o mental e esquecer o emocional é um problema, né? Porque eles não se distanciam. É um grande problema. Eu tive um atendimento, inclusive eu estava numa palestra, dá para falar? Dá? Eu estava numa palestra e eu ouvi, tinha um homem com uma mulher que era eu ouvia para dar o recado para ele que não era para ele se envolver com aquela mulher. E eu não fiz. Nessas partes eu sou muito cuidadosa, eu não vou falando. E eu acabei não falando e eu estava no meio dessa palestra. Eu estava ministrando a palestra. Aconteceu que ele traiu a mulher. Eles eram casados? Namorados? Ela era amante. Ela era amante dele, ok. Aconteceu que aquele dia ele ficou com ela, se tornou amante, ficou com ela. E acabou que nessa situação, a mãe dele veio me procurar. Para que eu pudesse, então, ajudar ele. E quando ela foi na minha sala, a avó dela, veio em espírito. E eu nunca tinha visto essa mulher. Veio em espírito e falou para ela que no plano espiritual ela já tinha aprendido a dar carinho e foi lindo porque ela se curou. A avó falando com a neta. E ela falou que aprendeu a dar carinho e curou uma ferida dessa neta, também da avó, porque no plano espiritual ela convivia com essa angústia e automaticamente curou o filho dela do vício do sexo. Que era essa a questão. Então, você veja que a parte do vício, a gente tem aí as medicações, a gente tem aí uma terapia convencional para fazer um acompanhamento, mas quem trataria as gerações? Quem trataria esse espírito? Se não fosse uma integrativa. Porque a gente está aqui, a gente não imagina que tem alguma questão espiritual e que envolve, inclusive, algum ente familiar. Com certeza. Outro caso também... Você não vai no médico e vai ouvir isso, por exemplo. Você não vai, né? É raro os médicos que vão levar para o lado espiritual. Não é? Ele vai te dar um remédio. Né? Por exemplo, nesse caso desse moço que eu atendi, ele tinha muitas dores nas costas e já tinha feito todos os exames e sem diagnóstico. Quando a filha dele acordava de madrugada e tinha terror noturno, falando as coisas como se estivesse vendo uma vida passada. E a gente viu, então, que a mulher dele tinha raiva dele, assim, do nada. E aí a gente viu, então, numa vida passada que essa criança grudava no peito da mãe, a mãe jogou essa criança, o pai matou essa criança e a mãe acabou matando o pai com um ferro nas costas. Por isso ele tinha dor nas costas. Quando a gente harmonizou essa situação, nunca mais ele teve dor e nunca mais essa criança teve essas crises na ciência chamada terror noturno. E quando essas pessoas chegam para você, quando o cliente, né, chega até você, de acordo com o trabalho, o método despertar que traz, que você vai galgando passo a passo para trazer essas informações. Sim, eu sempre vou em busca de conhecimento, eu não paro, sempre faço curso, mas assim, eu não me preocupo com técnica, porque eu sei que na hora eu vou ser direcionada. Tanto é que você nunca vai insistir você nunca vai ver eu insistindo para um cliente fechar comigo, porque eu sei que a hora que ele chegar é o momento certo. Na Mystic Fair do ano retrasado, nós atendemos mais de 780 pessoas. Uau! Sim. E uma menina me deu um depoimento e ela falou assim para mim: a sua terapia é a terapia de leitura da alma. E isso me emocionou muito porque eu pensei, agora eu entendo o que eu faço. É isso, é a leitura, você lê a alma da pessoa. É a leitura da alma, porque eu não tenho como me preocupar com técnica se eu não ter essa leitura da alma dela, daquilo que ela necessita. Mas você chegou a esse ponto depois de muito estudo, mas também por muitos processos pessoais, né? Muitos, né? Eu tenho aí 41 anos, fiz agora, a gente novinha, faz dezembro, né? Eu sou de novembro. Parabéns, pertinho, você pertinho. Vê? E... uma diferença de idade aqui, né? Pouca coisa. Pouca né? coisa. E aí, o que acontece? Eu vim desde a infância com muito sofrimento, problemas de abuso, saí de casa aos 13 anos, 4 tentativas de suicídio. Então, eu tive muitos traumas, né? Tive vários problemas de relacionamentos espirituais. Então, foi muito assim, foi muitos processos sem sucesso,
tanto convencional, holístico, eu era totalmente fechado porque eu era evangélica. Então, teve uma época que eu tive muito de mal de Deus também, porque eu pensava, por que tudo dá errado pra mim? Mas porque aí só comigo. Você vê, mas ele foi lá e pegou na tua mão. Sim. Aí depois você entende que o quê? O que a gente está falando hoje aqui sobre transformação espiritual e transformação emocional? A transformação, ela é o processo. Uhum. O que me preocupa é, muitas vezes, as pessoas não querem viver o processo. As pessoas querem a receita pronta. E não tem como ela encontrar o caminho dela, o propósito de vida dela, a missão dela, o que ela está fazendo aqui, se ela não viver esse processo. Um dia eu atendi o meu pai, e ele me pediu perdão das coisas que eu passei com ele. E eu falei assim pra ele, você é o melhor pai pra mim. E se fosse pra eu escolher, eu escolheria o Senhor de novo pra estar onde eu estou. Alcançar esse processo que eu alcancei. Porque foi um processo. Porque foi um processo. E está sendo. Eu sempre falo que a nossa vida é aquela maquininha lá, sabe, do coração. Altos e baixos, altos e baixos. O que você vai fazer quando você está em baixo? O que você vai fazer quando você está em alto? Porque quando você estiver numa linha reta, acabou. Acabou, não tem mais nada o que se fazer. E muitas vezes a gente não compreende isso nas nossas energias. Tem muita gente que tem problema de bruxismo, e eu já tive também, justamente porque existe algo que você vai tratar ali com o dentista, é muito bom deixar claro isso, mas também existe algo que é emocional, que é algo que é uma energia, é um sentimento mal resolvido, é uma raiva, é aquilo que você engoliu lá, né? E também existe algo espiritual que é a energia. Quando eu não coloco a minha energia para fora, a minha missão de vida, quando eu não estou a serviço porque nós não viemos aqui por nós estamos aqui pelos outros, nós estamos aqui para servir também, entenda essa palavra, servir. Servir é você trazer sua missão, sua transformação. Entender essa missão é muito importante, né? Eu acho que você colabora com a pessoa para que ela entenda qual é a missão dela, porque para eu ter essa transformação, a gente sabe que cada um de nós tem o seu limite, né? E dentro do sofrimento, né? Dentro do comodismo, dentro da procrastinação, nós temos esse limite. E muitas vezes é preciso dar um cutucão. Né? Para entender o que a gente está fazendo aqui. Sim. Porque muita gente não sabe o que está fazendo. Você sabe e por que está aqui? Eu desenvolvi um planner. Quando eu estiver pronto, vou mandar um para você. E esse planner, ele é justamente isso, esse despertar espiritual. Por que eu falo despertar espiritual? Porque quando você desperta isso, você desperta uma consciência muito maior em você. Porque hoje as pessoas incluem a meditação. A meditação, porque ela libera um acesso ali na glândula pineal para você ter uma expansão do lado espiritual. Começa pelo espiritual, então? Essa libertação, esse processo esse entendimento dessa transformação toda? Olha, eu tô para falar para você que um dia minha filha falou e ela vai te responder isso. Eu estava mal, e eu estava com a cabeça baixada, ela levantou minha cabeça e com certeza ela estava recebendo algum espírito ali, né? E ela falou assim para mim, por que você tá assim? O seu mundo tá aqui, colocou a mão no meu coração, mas a sua inteligência tá aqui. Então isso te responde. Se você achar que o seu mundo é o que você está sentindo, isso tem um grande perigo, porque às vezes nem sempre a gente está sentindo coisa boa. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez a nossa cabeça acima do coração, acima daquilo que a gente está sentindo, para a gente raciocinar. Então, você se conhecer, você trazer para você a sua saúde mental, o equilíbrio dos seus pensamentos, o equilíbrio daquilo que você está sentindo, das suas emoções, ele dá ali o equilíbrio espiritual. Porque se você não estiver bem com a sua mente, você estiver em baixa com os seus sentimentos, em baixa com as suas emoções, você vai abrir um campo espiritual e muitas vezes os obsessores, espíritos, energias negativas, que é aquilo que você chama, que alguém fez alguma coisa para você, que mandaram algum tipo de feitiço, magia negra, que é inveja, muitas vezes é os seus pensamentos, muitas vezes são as suas ideias de vida que está trazendo essa energia para você. E está contaminando todo o ambiente também, né? Todo o ambiente. Aí eu posso também colaborar com toda uma harmonização, né? Eu harmonizo os meus chakras, eu harmonizo a minha mente, eu me harmonizo emocionalmente, sim, mas eu também tenho que harmonizar os ambientes. Com certeza. Porque fica tudo impregnado, né? Por isso que eu amo o alecrim, eu amo
Tudo a essência, esses aromas esses incrível, aromas. né? O que as pessoas podem utilizar com frequência para colaborar com essa limpeza energética? Para começar, você que anda muito triste, você que anda muito desanimado, sem vontade de fazer nada, primeiro eu aconselho você tomar um banho sem enxágue de boldo, macera ali umas 9 folhinhas de boldo, né? Uma aguinha morna e joga sem enxágue. E também limpa a casa. Você viu que você deu uma melhorada? E claro, né, que tudo tem uma ação, né? E melhora aí. Os seus pensamentos, tudo tem ação. Não é só você praticar isso. Você precisa melhorar seus hábitos. Se você está com problema de colesterol, o que você vai fazer? Você vai modificar a sua alimentação, você vai, né, fazer o exercício físico. Então, o espiritual também é a mesma coisa. E aí, a gente passa ali também no ambiente. Para você ter uma energia, vai receber uma visita, você sabe que é inevitável daquela pessoa que você não quer, mas vai receber, vai fazer um aromatizador aí de óleo de essência de alecrim ou até mesmo o alecrim num álcool, deixa ali por 2 dias, tira o alecrim e coloca no borrifador. Tão fácil, né? Tão fácil, tão simples. Alecrim, você viu que ela adora alecrim, né, gente? Eu amo. Já reparei. Uma frasezinha ela falou 3 vezes. Óleo essencial de alecrim, gente. Ou então o próprio alecrim que a gente acha tão facilmente, né, no álcool. Sim, eu em 2 dias ele já tira todo as essências, né? E o álcool já está preparado. Eu adoro, eu amo, eu utilizo. Muito bom. Na empresa, na minha casa. Tenho vários aromatizadores. Ó. Tem até de mão, assim, ó. Joga no olho, hein? Cuidado. Tem álcool. Muito cuidado. Para ter contato com você, no caso, para entender a sua terapia, primeiro a pessoa ela passa por anamnese, você bate um papo com ela para entender se aquilo tudo vai encaixar? Sim. Porque, sei lá, né? De repente ela começa a falar umas coisas, a gente olha, fala... Já aconteceu, Deus. Às vezes a pessoa nem fechou, entrou em contato comigo, já falou, já resolveu, nem fechou. É mesmo? Tem essa questão também. Também, mas não chora. Mas tá bom, porque não precisa chorar, você ajudou você serviu? Servi. Você serviu. Gratidão gera gratidão, né, gente? Você não estava falando do servir? Sim. Estamos aqui também para isso. A gente olha pra gente, mas a gente também olha para o coletivo. Tanto é que eu tenho um grupo de autoajuda, né, para quem não tem essa disposição para pagar, então eu fecho ali uma turma. É um social. Mas assim, você pode entrar em contato comigo, e aí quando você entra em contato, eu mesma respondo, tá, gente? E aí eu envio para você toda a orientação. Primeiro, eu trabalho com pacote de 7 sessões, mas primeiro eu gosto que ela faça a primeira sessão. Ela fazendo essa sessão de avaliação, que vai incluir anamnese, que vai incluir um questionário, tudo o histórico, né? Porque quando você vai fazer algum tipo de tratamento com a pessoa, por exemplo, um psiquiatra para dar um remédio, ele vai ver o grau de hormônio, né, dessa pessoa. Ele não vai olhar para essa pessoa e já passar uma medicação sem saber o hormônio, sem saber o histórico, se existe ali. Como que dá um diagnóstico sem saber a hereditariedade dessa pessoa? Então é meio complicado, né? Então a gente faz ali esse bate-papo. A gente faz ali essa anamnese, o histórico de família e também receba a orientação espiritual. E eu fico muito sossegada. E sempre tem a orientação espiritual? Sempre ou acontece? Porque pode acontecer de não ter? Na conversa já tem. O que acontece muitas vezes é que eu vejo coisa que a pessoa não vê. E como eu entendo, e é aí que eu me preocupo com pessoas que de repente não entendem isso, como eu entendo que é um mecanismo de defesa de algumas pessoas é o esquecimento. Tem pessoas que ela está num estado tão patológico, se ela lembrar de alguma coisa, ela entra em surto. Então, é muito perigoso quando você sai buscando qualquer coisa e você não presta atenção nisso, que não é qualquer coisa que pode ser dito. Mas quando você chega até mim, tem coisa que eu vejo. Se você não viu, eu não te falo, mas eu trato. Tá, dá para tratar. Dá para tratar. Principalmente quando a gente está falando de casos como síndrome do pânico, depressão, porque dependendo do que você vai falar, vai chocar também. Vai chocar. Então você tem que tomar cuidado, os lugares que você procura, o que procura, e também sobre viver o processo. Viver, né? O nosso papel como
o cliente, o paciente, ele também é muito importante, né? Porque a gente tem que fazer a liçãozinha de casa. Não adianta eu fazer 7 sessões com a Érica e eu não trabalhar a cada semana comigo mesma. Sim, eu faço esse acompanhamento. Tanto é que eu faço semanal, no máximo quinzenal, e sempre existe o aprendizado antes e o depois. O que ele fez, sempre existe uma tarefinha para ele fazer. Se eu percebo ali, deu 2 sessões, a pessoa não fez, deu a terceira, não fez, a gente já vai encaminhar para um outro profissional junto, né? Porque aí tem ali uma resistência, pode ter algo mais profundo ainda, né? Pode ser algo, inclusive, neurológico, né? A gente tem Também. que ter essa seriedade, né? E o programa está acabando. Quem quiser contato com você, Érica, primeiro telefone, pode dar um Instagram. Se você tiver outros também, pode passar. Tá. 11 94 994 80 54. 11 94 994 80 54. Instituto Desperte Sua Vida. Vou lançar esse planner. Também estou escrevendo um livro com as histórias dos meus atendimentos e também da minha história de vida, do meu processo, né? E espero aí contribuir com vocês. Com certeza. E acabou. Gratidão. Obrigada, Érica. Foi um prazer. Um prazer viu? te receber Passa tão aqui. rápido, né? Você sabe Tava que com passa, saudade, né? viu? Telefone de contato, código 11 9 4994 8054. 9 4994 8054. Código 11 aqui de São Paulo. E quem quiser já vai seguir ali no Instagram, Instituto Desperte Sua Vida, não peça conselhos, se conheça. É isso, já ficou a mensagem, né? Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.